No capítulo 1122 do mangá de One Piece, vimos o robô ancestral do século perdido ser capaz de liberar um Haoshoku que havia sido selado por ninguém menos que o próprio Joy Boy 800 anos atrás. Através de um nó que foi desatado pelo robô ancestral, o seu Haoshoku mais poderoso foi liberado agora a fim de salvar o novo Joy Boy, expulsando assim os Gorosei da ilha de Egghead. Esse fenômeno, inclusive, não foi algo inédito, como vimos durante o treinamento da Nami em Westeria. Durante o treinamento, vemos o seu mentor apresentar uma corda que, quando tem os seus nós desatados, causam uma ventania cada vez mais poderosa. Então, nesse momento, tivemos um precedente sendo aberto pelo Oda em que se torna possível, nesse universo, selar até mesmo energia cinética em objetos. Claro que com uma dose de liberdade poética que o universo de One Piece permite com que isso seja possível de acontecer. E agora, vimos algo idêntico a isso quando o robô ancestral também desata um nó, liberando o Haoshoku selado por Joy Boy durante o século perdido. Ou seja, além de ser possível o selamento de energia cinética em objetos inanimados, também é possível o selamento de energia espiritual, como o Haoshoku, por exemplo. E esse precedente pode ser o motivo que explica a existência de um segundo chapéu de palha guardado a 7 chaves na Terra Sagrada de Marijoa. E mais do que isso, é possível que o chapéu de palha do próprio Luffy possa ser uma literal chave para que ele possa alcançar o tesouro One Piece. Mas para a gente entender melhor tudo isso, primeiro eu preciso te contar uma história. Estamos agora no século XVI. De toda a Europa, grandes navios navegam para o oeste para conquistar o novo mundo, as Américas. Homens ansiosos para buscar sua fortuna para encontrar novas aventuras em novas terras. Eles anseiam por cruzar mares desconhecidos e descobrir países desconhecidos e sonham em seguir o caminho do sol poente que leva a Eldorado e as misteriosas cidades de ouro. O protagonista dessa história se chama Esteban. Esteban possui um poder especial que está intrinsecamente ligado ao seu medalhão de ouro e à sua conexão com as lendárias cidades de ouro. Esse poder é nada menos do que a habilidade de controlar o sol. A história de Esteban começa na Espanha do século XVI, onde ele é apresentado como um jovem órfão que vive com um grupo de marinheiros. Ele é um menino de espírito livre e curioso, mas também carrega um senso profundo de perda e solidão, já que seus pais são desconhecidos para ele. A vida de Esteban muda dramaticamente quando ele encontra um medalhão de ouro, um artefato antigo e misterioso que mais tarde se revela ser uma peça-chave na busca pelas cidades de ouro. Esse medalhão é um símbolo crucial na trama, pois não só conecta Esteban ao seu passado desconhecido, mas também é a chave para desvendar muitos dos segredos que guiarão a sua jornada. Após uma série de eventos, Esteban se junta a Zia e Tal. Zia é uma jovem com habilidades místicas e um vínculo profundo com a cultura Inca, e podemos dizer que ela é basicamente a nossa Nico Robin aqui nessa história, enquanto Tao é um inventor prodígio descendente de uma civilização perdida conhecida como os Mu. E juntos eles seguem pistas que levam à localização das lendárias cidades de ouro. A civilização Mu é uma antiga e avançada sociedade que existia muito antes da civilização Inca e dos eventos retratados na série. Acredita-se que Mu tenha sido uma grande civilização situada em uma ilha do Pacífico, que acabou submergindo devido a um cataclisma. Embora a localização exata de Mu não seja detalhada na série, a ideia de uma ilha perdida é uma parte central do mistério. A civilização Mu sofreu uma queda catastrófica, provavelmente causada por um evento natural, como um terremoto ou uma erupção vulcânica que levou à submersão de sua terra natal. Apesar de sua destruição, o legado de Mu sobrevive através dos artefatos e tecnologias deixados para trás. Esses legados são encontrados por outras civilizações e continuam a influenciar os eventos na série. Já do outro lado do mundo, no Oceano Atlântico, havia uma outra civilização lendária chamada Atlântida. Atlântida é retratada como uma civilização com tecnologia altamente avançada, similar à da civilização Mu. Ambas as civilizações são retratadas como tendo um nível avançado de tecnologia que supera o conhecimento das civilizações contemporâneas da série.
Tanto Atlântida quanto Mu enfrentaram grandes catástrofes que levaram à sua destruição e submersão. Esses eventos catastróficos são centrais para a narrativa e explicam a perda de suas tecnologias e conhecimentos. Já quanto às diferenças, Atlântida é associada ao Atlântico e é descrita como uma civilização que afundou no Oceano Atlântico. Por outro lado, Mu está localizada no Pacífico e é retratada como uma ilha perdida. Além disso, Atlântida possui um conhecimento mais esotérico e mágico, enquanto Mu é conhecida por sua tecnologia solar e dispositivos avançados. No fim, essas duas grandes civilizações entraram numa grande guerra, resultando na destruição de ambas, através do uso de armas de destruição em massa. E se isso te lembrou o século perdido em One Piece, você acertou. Os Mu eram conhecidos por seu impressionante nível de tecnologia. Eles desenvolveram uma série de invenções e dispositivos avançados que incluem máquinas e artefatos tecnológicos. A civilização Mu criou dispositivos que são extremamente avançados para a época, como robôs e máquinas capazes de realizar tarefas complexas. E ainda, tecnologia energética. Sua civilização foi construída em torno da energia solar, então eles ficaram conhecidos dessa forma como o povo do Sol. Eles construíram cidades de ouro ao redor do mundo, cada uma sendo exatamente como Xandora, mas a maioria dessas cidades foi escondida após os eventos que ocorreram. Dizem também que a razão por trás da guerra que derrubou a civilização do Sol e Atlântida foi tão idiota que foi esquecida com o passar dos anos, a mesma coisa que aconteceu com Dory e Brog e poderia muito bem ser o motivo por trás do grande conflito do século perdido de One Piece. Mas voltando a falar um pouco sobre o protagonista dessa história, a vida de Esteban muda dramaticamente quando ele encontra um medalhão de ouro, um artefato antigo e misterioso que mais tarde se revela ser uma peça-chave na busca pelas cidades de ouro. Esse medalhão de ouro é uma relíquia de uma civilização antiga, provavelmente das cidades de ouro. O medalhão é descrito como um símbolo do sol com um rosto humano, o que representa a conexão de Esteban com as antigas civilizações que adoravam o sol e possuíam um profundo conhecimento sobre suas energias e propriedades. Quando Esteban se vê envolvido em uma trama de aventura e descoberta, o medalhão passa a ser mais do que um simples enfeite. Ele é a chave para entender sua própria origem e o destino que o aguarda. É revelado que o medalhão tem um poder especial que pode abrir portas para locais secretos e revelar informações ocultas. Com o medalhão em mãos, Esteban é levado a uma série de aventuras. A primeira grande mudança em sua vida ocorre quando ele é escolhido por um grupo de exploradores espanhóis para acompanhar uma expedição ao Novo Mundo em busca das lendárias cidades de ouro. Esteban é motivado pela esperança de descobrir mais sobre seus pais desaparecidos e o significado do medalhão. À medida que a jornada avança, Esteban descobre que seus pais eram exploradores que tinham uma missão secreta relacionada às cidades de ouro. Esse conhecimento se torna uma parte importante de sua identidade, pois revela que ele é o herdeiro de um legado que conecta o passado ao presente. Olha só a coincidência. O medalhão, que pertencia aos seus pais, também é uma peça-chave para descobrir a verdade sobre eles. Um momento culminante da jornada de Esteban ocorre quando ele finalmente chega à última cidade de ouro. Nessa cidade, ele descobre a verdadeira origem do medalhão e o papel crucial que ele desempenha na história das cidades antigas. É revelado que o medalhão tem o poder de abrir portas para o conhecimento oculto e que ele foi deixado para Esteban como um símbolo de seu verdadeiro destino. Os medalhões do Sol são, na verdade, as chaves para abrir as cidades de ouro, e elas têm duas partes, uma parte de colar em forma de lua crescente e uma outra parte em forma de moeda que pode ser anexada ou removida se necessário. O medalhão de ouro que Esteban carrega foi um presente de seu pai e contém pistas sobre a localização das cidades de ouro. Já o pai de Esteban era um explorador e aventureiro que tinha uma missão secreta relacionada às cidades de ouro. Ele era um homem de grande coragem e curiosidade e seu objetivo era descobrir o segredo das cidades e usar o conhecimento para o bem da humanidade. No entanto, ele foi traído e sua missão falhou tragicamente. Ele acreditava que seu filho teria a coragem e a inteligência necessárias para completar a missão e descobrir a verdade sobre a cidade perdida. Esteban, ao longo da série, segue as pistas deixadas pelo seu pai e enfrenta desafios para alcançar o objetivo final. Ou seja, o pai de Esteban, aqui nesse caso, carrega tanto elementos do pai do Luffy, Monkey D. Dragon, sendo alguém que busca conhecer
conhecer a verdade sobre aquela civilização antiga, como também elementos de Shanks, o Ruivo, aquele que confiou o seu tesouro, que ao invés de um medalhão de ouro foi o seu chapéu de palha, para um garoto conhecido como a Criança do Sol, ou nesse caso, o Deus do Sol. Então galera, com esses elementos que eu citei aqui, a gente pode ver como esse anime lá do início dos anos 80 possui várias e várias semelhanças com a história de One Piece e na verdade possui muito mais, tá galera? Eu inclusive ainda tô devendo um vídeo falando mais sobre esse anime aqui no canal pra vocês e eu acho que eu vou aproveitar esse gancho pra também tocar pra frente esse roteiro. Mas só pra dar uma palhinha pra vocês, talvez a semelhança mais emblemática, visualmente falando pelo menos, talvez seja o frame de quando o trio de protagonistas finalmente encontra a última cidade de Ouro, e esse background dourado acaba sendo muito parecido, se não idêntico, ao background do primeiro encerramento do anime de One Piece chamado Memories. Olha só que louco isso! Então será que na verdade naquele encerramento o bando dos chapéus de palha não estava, na verdade, ao invés de olhando para o oceano, no pôr do sol ou no nascer do sol, mas estava, na verdade, olhando uma das cidades de ouro do universo de One Piece? Mas o ponto crucial que sustenta a ideia desse vídeo é a gente fixar na cabeça a ideia de que o medalhão usado pelo protagonista possui uma literal capacidade de controlar a luz do sol, seja manipulando ou até criando energia solar. Como muitos dos artefatos encontrados nas cidades de ouro são baseados em tecnologias e conhecimentos solares, Esteban utiliza o seu poder para interagir com esses artefatos, desbloquear segredos e acessar áreas escondidas que são inacessíveis sem a influência da luz solar. Ou seja, esse medalhão portado pelo protagonista é uma literal chave para que ele possa alcançar o tesouro perdido. Então, considerando que One Piece tenha de fato se inspirado nessa história e tudo indica que sim, faz sentido a gente acreditar que de alguma forma o chapéu de palha passado para o Luffy também possua uma importância como essa, para que ele seja capaz de encontrar e acessar o tesouro One Piece. E agora, com a recente revelação do capítulo 1122 do mangá, isso ganha ainda mais força, assim como feito por Joy Boy durante o Século Perdido. E um detalhe ainda mais interessante sobre isso é que, na história de Esteban, existem 2 medalhões de ouro mostrados na série, e apenas com esses 2 medalhões era possível abrir uma cidade de ouro. Então isso poderia justificar o motivo para que Imo tenha guardado o chapéu de palha de Joy Boy por todos esses séculos, porque talvez o tesouro só possa ser encontrado quando o chapéu de palha usado por Joy Boy no passado e o chapéu de palha usado pelo Joy Boy do presente finalmente se encontrem e o Haoshoku dos Soberanos seja libertado a partir deles. Enfim, uma certa viagenzinha aqui no final, porque não podia faltar, né? Mas, enfim, quem acompanha o canal com mais frequência sabe que de vez ou outra eu sempre menciono a história das misteriosas cidades de ouro aqui no canal, né? Mas sempre de forma muito pincelada e pontual. Então nesse vídeo eu quis aproveitar para ir um pouco mais a fundo nessa história, tanto pela semelhança, né, que as duas histórias têm uma com a outra, e nesse caso, principalmente envolvendo o tópico desse vídeo, que é o real significado e importância do chapéu de palha em One Piece. E aí, o que vocês acham? Será que o chapéu de palha realmente vai ser uma literal chave para que o Luffy possa alcançar o tesouro One Piece? Deixa aí nos comentários. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com aquele seu amigo que é fã de One Piece. E caso você ainda não seja inscrito, aproveita e vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece. E, como eu falei pra vocês, daqui a pouquinho eu tô devendo ainda um videozinho falando mais sobre esse anime de 1982 que inspirou a história de One Piece, que logo mais deve sair aqui no canal. Então, não esquece de se inscrever e deixar o sininho ativado, beleza? Até a próxima, tchau!